Bem, gente, agora que a gente já sabe resolver sistema de equações lineares pelo método de Gauss-Jordan, a gente vai classificar quanto à solução, tá? Então, primeiro um teorema que diz o seguinte: um sistema de equações lineares tem zero, uma ou uma infinidade de soluções, tá? Então a gente vai classificar o sistema de acordo com o número de soluções deles. Então, a gente pode classificar um sistema linear, primeiro, como possível, tá? Então, se eu consigo solucionar, ele é um sistema possível. Também pode ser consistente ou compatível. Eu prefiro a palavra consistente, compatível, eu acho meio estranho. Então, ficamos entre possível e consistente, tá? E além disso, além de possível, ele pode ser possível e determinado. Ele será determinado quando ele tem somente uma solução. Tá? E ele é indeterminado quando há infinitas soluções. Tá? Então, o próximo é quando ele é impossível ou inconsistente, que é quando não tem nenhuma solução. Tá? Então, a classificação de sistemas lineares é bem fácil, não tem nenhum problema. Tá? Nesse momento, o correto seria eu definir para vocês posto, nulidade e graus de liberdade de uma matriz, tá? Isso facilitaria bastante essa questão sobre classificação e solução de matrizes, mas é um formalismo, não é muito complicado, mas eu não queria gastar tempo com ele, deixando mais tempo para vocês se preocuparem com os métodos de solução. Então, dito isso, vamos para um outro exemplo de um sistema linear, tá bom? Veja que esse sistema linear, ele tem o quê? Quatro variáveis, x, y, z e w, só que ele tem cinco equações, tá? Então veja que ele tem uma característica um pouco diferente dos outros exemplos que eu dei. Todos os outros exemplos tinham o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações, tá? Então, o primeiro passo é transformar esse sistema em matriz. Já vamos transformar direto para a nossa matriz ampliada ou matriz aumentada, tá? Só peço para vocês tomarem cuidado nesse momento, porque veja, a primeira equação, x mais y menos w, não tem nenhum termo em z, mas na verdade ele existe e é zero, tá? Então, quando a gente está escrevendo a matriz aumentada, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Então, principalmente agora no começo, ou caso você ainda tenha dúvida, reescreva o sistema dessa forma, tá? Então, coloque em todas as equações o x primeiro, depois o y, o z e o w, mesmo que não exista na equação, tá? Porque aí vai ficar mais fácil de escrever a matriz aumentada dessa forma, tá bom? Veja, como eu tinha falado antes, essa matriz ela é um pouco diferente das outras que a gente trabalhou até agora. Ela não é uma matriz quadrada, né? Afinal, ela tem quatro variáveis e cinco equações. Mesmo assim, a gente consegue aplicar o método de Gauss-Jordan. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a linha 5 pela linha 5 menos a linha 1 menos a linha 2. E já vou aproveitar e vou fazer a linha 4 recebe a linha 4 menos a linha 1, tá? Então a gente vai ficar com uma matriz dessa forma. Uma dica que eu dou para vocês para
vocês conseguirem organizar melhor quais as operações fazer primeiro, sempre começa a fazer as operações que resultem em zero na parte inferior à esquerda da matriz, e aí você vai ampliando. Então, se a matriz fosse quadrada, por exemplo, a gente estaria procurando deixar somente uma matriz diagonal superior, tá certo? Então, agora o próximo passo é, na linha 3, ela assume a linha 3 menos a linha 1 mais a linha 2 e a linha 5 leva a linha 5 mais a linha 4. Tá? Veja aí que interessante, a minha linha 5 inteira ficou nula. Muito bom isso. Não se assustem, é normal. Tá? Significa que eu tinha uma equação a mais. O que era de se esperar, já que a gente tinha 4 variáveis e 5 equações. Tá? A gente ainda pode mexer um pouco mais nessa matriz. Então a gente vai fazer a linha 2 recebe a linha 1 menos a linha 2 e a linha 4 recebe a linha 4 mais a linha 3. E aí a gente vai ter essa matriz aí, onde as duas últimas linhas são inteiras nulas e a gente tem um sistema um pouco mais simples. Essa matriz a gente chama de matriz escalonada. Eu vou falar um pouco mais sobre elas ao término desse exemplo, tá? A gente vai falar sobre matriz escalonada e matriz escalonada reduzida, tá bom? Então, agora, com essa matriz escalonada, a gente vai ter um sistema equivalente que vai ser x mais y menos w igual a zero, 2y mais z menos 2w igual a menos 2 e w igual a menos 1. Veja na matriz aumentada que a gente já não conseguia fazer mais nada para tentar simplificar o meu sistema. Ele já está simplificado o máximo possível através do método de Gauss-Jordan. Aqui agora o que a gente vai fazer? Olha que coisa boa. A gente teve uma das variáveis w igual a menos 1. Então vamos substituir isso nas duas primeiras equações. A gente vai ter esse sistema x mais y igual a menos 1, y mais z igual a menos 4 e w igual a menos 1. Veja que a gente tem 4 variáveis e 3 equações. Tá? Então, esse sistema ele é incompleto. Ele não é um sistema possível determinado. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou escolher uma variável, tá? E vou assumir ela como uma variável livre. O que isso significa? Eu vou falar, por exemplo, que y é igual a um certo valor r pertencente aos reais. Com isso, o meu sistema vai ficar com x igual a menos 1 menos y igual a menos 1 menos r. Tá? Então, eu escrevi x em função de y, só que y é igual a uma variável qualquer, uma constante qualquer r. Mesma coisa com z. E aí eu tenho o meu sistema que eu vou escrever como meu conjunto solução, como uma matriz coluna, menos 1, menos r, r, menos 4, menos r, menos 1, com r pertencente aos reais. Tá? A gente também pode escrever isso separando um pouco de uma forma mais elegante, como r vezes a matriz coluna menos 1, 1, menos 1 e 0, isso tudo menos a matriz 1, 0, 4 e 1 e r pertencente aos reais. Tá? Então, quando a gente estiver falando de espaços vetoriais, a gente vai ver muito esse tipo de sistema. Tá? Quando a gente estiver falando de base, de espaços geradores, isso vai acontecer bastante. Então, é bom a gente já treinar, já ter esse primeiro contato com esse tipo de solução. Tá bom? Veja que é uma solução infinita.
qualquer valor de R é possível. Então, esse sistema era um sistema possível e indeterminado, tá? Agora, só para falar um pouco sobre definir o que é uma matriz escalonada, mas em particular é uma matriz escalonada reduzida, tá? Então, uma matriz escalonada reduzida vai satisfazer 4 condições. A primeira dela, todas as linhas nulas devem aparecer abaixo das linhas não nulas. Então, quando eu tenho uma linha nula, significa que todos os elementos dela são zero. Tá? A segunda, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula deve ser igual a 1. O terceiro, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula deve aparecer à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Por último, se uma linha contém um primeiro elemento não nulo de uma linha, então todos os outros elementos são não nulos. Essas 4 propriedades elas estão relacionadas a uma matriz escalonada reduzida. Para uma matriz simplesmente escalonada, o que a gente tem é que ela obedece somente às propriedades 1 e 3. Então, uma matriz escalonada, todas as linhas nulas devem aparecer abaixo das linhas não nulas, e o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula deve aparecer à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Então, não precisa ser igual a 1 quando eu tenho uma matriz que eu digo escalonada. Então, vamos ver uns exemplos. Então, a matriz identidade 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é uma matriz escalonada reduzida. Essa outra matriz 1, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 2, menos 3 e 0 também é uma matriz escalonada. Agora, essa matriz 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, 2, 1, 5 não é uma matriz escalonada. Por quê? Porque o primeiro elemento não nulo ali da segunda linha, a coluna dele tem um menos 1. Só é escalonado se for todos os outros elementos zero. Correto? Agora, essa matriz à direita, o que ocorre? Em vez de eu ter 1, eu tenho menos 4. Então, também não obedece às 4 propriedades da escalonada reduzida. Então, essas são matrizes que a gente diz escalonada, mas não reduzidas. Tá certo? Então, por aqui a gente finaliza essa parte de sistemas lineares.